No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora uma nova fase aqui dessas que antes eram lives, porque feitas sempre online, né? E agora nem sempre eu vou estar... Esta aqui, por exemplo, é uma live gravada, ou seja, é uma transmissão ou uma gravação postada aqui no YouTube, mas às vezes também, e sempre às segundas-feiras, eu vou estar online dialogando aqui com vocês. Mas como eu já coloquei, vocês podem mandar temas, questões, perguntas que estejam ao meu alcance responder, que eu vou responder nesses podcasts, aqui nesses episódios do podcast O Verbo Luz dos Homens. Também vou continuar colocando o áudio dessas transmissões no Spotify, para quem quiser seguir por lá. Então, vamos continuar. Hoje, como é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, da terra de Santa Cruz, que, convenhamos, seria um nome muito mais bonito, né, do que Brasil, que lembra já a exploração da madeira, né, as riquezas, enfim. Mas é a padroeira do Brasil. Então, coloco este trabalho aqui nas mãos de Nossa Senhora, que ela nos abençoe e nos ilumine e faça crescer a fé na terra de Santa Cruz. Eu gostaria, aproveitando o dia de Nossa Senhora, de comentar, ou melhor, de comentar o comentário ainda de São Tomás ao Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18, que diz: estando sua mãe Maria desposada com José, e depois de ele fazer algumas considerações, ele reflete aqui sobre a maternidade de Maria, né? Então, esta palavra, sua mãe, que está ali no Evangelho, mostra a sua dignidade de São Tomás. Com efeito, a nenhuma outra criatura, nem a um homem, nem mesmo a um anjo, foi dado ser pai ou mãe de Deus, mas este foi o privilégio de uma graça singular que tornou Maria não somente mãe de um homem, mas mãe de Deus, Theotokos. Né? Por isso é dito no Apocalipse, capítulo 12, 1, uma mulher vestida de sol, famosa expressão do Apocalipse, né, que até deu oportunidade, deu título a uma peça do Ariano Suassuna, uma mulher vestida de sol, como se ela estivesse preenchida plenamente pela divindade. O que Nestorius nega, né, de São Tomás, porque a divindade não poderia ser recebida por uma virgem, né? Contra ele, o mártir Inácio emprega um belo exemplo para mostrar que ela era a mãe de Deus. Diz ele: é claro que, na geração dos homens ordinários, uma mulher é chamada de mãe. E, entretanto, essa mulher não dá a alma. São Tomás usa a expressão racional, mas a gente poderia dizer a alma espiritual, não é? A alma
intelectual que vem de Deus, né? Mas ela dá a substância para a formação do corpo. Quer dizer, o espírito não vem nem da mulher nem do homem, né? Mas vem do próprio Deus. Quando cada um de nós, quando qualquer homem ou mulher é concebido, Deus infunde na composição corporal, psicofísica, ele infunde o espírito. Por essa razão, a mulher é chamada mãe de todo homem, porque o que vem dela é unido à alma racional, ao espírito. Assim também, para que a humanidade de Cristo proviesse da bem-aventurada Virgem Maria, já que a humanidade de Cristo provém da bem-aventurada Virgem, em razão da união com a divindade, a Beata Virgem Maria é chamada não somente mãe de um homem, mas também mãe de Deus, embora a divindade não venha dela, como nos outros. Pois como nos outros, a alma racional não vem da mãe. Quer dizer, quando há a fecundação do óvulo, Deus infunde o espírito, né? O espírito não vem nem do pai e nem da mãe. Então também, no caso da Virgem, Deus infundiu o espírito como ele infunde, só que ele não difundiu o espírito, ele difundiu o próprio verbo, ou seja, a própria divindade em vez do espírito. E esta outra razão que eu ouvi uma vez de um santo homem, para que a Nossa Senhora, a concepção do verbo tenha sido feito de uma virgem, é porque se fosse de uma união entre um homem e uma mulher, entre José e Maria, no caso, para o verbo encarnar, ele teria que retirar, que matar o espírito infundido naturalmente por Deus em toda a concepção humana para substituir-se a ele, né? Então esta é uma outra razão para que Nossa Senhora tenha que ter concebido o verbo virgem. Aí São Tomás faz um outro, ainda comentando agora a continuação desta frase, que é por obra, né, por ação do Espírito Santo. Aqui é mencionado o autor da concepção. Mas devemos ler isto separadamente daquilo que precede. Com efeito, não devemos entender que José, quer dizer, ele está citando a parte que diz José viu, né, descobriu que ela estava grávida do Espírito Santo, mas somente que ele percebeu que ela estava grávida. Ou seja, esta expressão, né, por ação do Espírito Santo, né, como se diz antes a frase, né, antes que eles tivessem coabitado, né, José percebeu que ela... Deixa eu ver aqui como é que está na Vulgata, para eu ler o texto certinho para vocês. E José, seu esposo, desposada com José, antes de coabitarem, achou-se ela... Ele se achou ter ela concebido por obra do Espírito Santo. E José, seu esposo, como era justo e não queria infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Então São Tomás diz que se achou que ela tinha concebido por obra do Espírito Santo, não deve ser lido em continuidade, ou seja, que José já descobriu, já percebeu que ela tinha sido concebida pelo Espírito Santo.
ou que ela tinha, né, tinha engravidado por obra do Espírito Santo, mas sim que ela tinha engravidado. Mas para que não surgisse entre os auditores, ou seja, os ouvintes de São Mateus, a suspeita de adultério, ele acrescenta, por obra do Espírito Santo, ou seja, pelo poder do Espírito Santo e não da substância dele, a fim de que não se pensasse que o menino era filho do Espírito Santo. Aí ele cita Lucas 1,35, que diz: o Espírito Santo pousará sobre ti e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Outra razão, segundo Santo Agostinho, segundo Santo Agostinho, embora as operações da Trindade sejam indivisíveis, e portanto não foi somente o Espírito Santo, mas também o Pai e o Filho que realizaram a concepção, entretanto, em virtude de uma certa apropriação, como a gente diz até hoje, né, teologicamente, a geração do Verbo, a geração do Cristo, o homem, é atribuída por apropriação ao Espírito Santo. E isto por 3 razões, diz São Tomás. A primeira razão é que o Espírito Santo é o amor. Ora, foi um sinal, o maior sinal de amor de Deus por nós, ele ter querido que seu filho se encarnasse. Aí ele cita João 3,16, Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único. A segunda razão é que a graça também é atribuída, apropriada ao Espírito Santo. Primeira Epístola aos Coríntios 12:4, as graças são muitas, né? São diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Então também, por apropriação, se atribui as graças recebidas pela ação do Espírito Santo. E esta, a graça da encarnação do Verbo, foi a maior de todas. Incomparavelmente. A terceira razão é dada nos atos do Concílio de Nicéia, e consiste em que em nós há um duplo verbo, nós homens, né? O verbo do coração e o verbo da palavra. É o que São Tomás chama de verbum mentis, ou seja, quando eu entendo alguma coisa, eu produzo no meu espírito, através da minha inteligência, um verbo, não é? E depois, quando eu manifesto pela palavra, há um segundo verbo, que é o verbo da palavra propriamente dita. Ora, o verbo eterno, antes da encarnação, pode ser comparado ao verbo do coração, ao verbo mentis, né? Quando ele estava junto do Pai e nos era oculto. Mas o verbo encarnado, que apareceu entre nós, como diz São João, né, é comparado ao verbo da palavra. Então essa tradução do Logos, do Evangelho de São João, né, tem aqui, segundo São Tomás, e é uma observação profunda, né, perspicaz, né? Ele faz essa distinção. Quando nós falamos em verbo, este verbo é o verbo que está no Pai, é o verbo eterno. E quando nós traduzimos logos por palavra, aí é o verbo encarnado, já manifesto, né, entre nós. Pois então ele se exprimiu, ele se revelou, né, à humanidade. Mas, continua São Tomás, o verbo do coração é unido à palavra por intermédio do Espírito. Então,
A inteligência, ela une esse verbo mentes que está, a gente poderia dizer, no intelecto passivo, é uma expressão da escolástica, e a inteligência, ela pega essa concepção e ela une, o espírito une isto à palavra, né? E assim é um justo título que a encarnação do Verbo, através da qual ele nos apareceu visivelmente, tenha sido realizado por intervenção do Espírito Santo. Então, muito bem. Amanhã nós continuamos lendo este trecho aqui, a segunda observação de São Tomás. Não, vamos ler, ainda dá tempo, temos ainda uns 5 minutinhos. Ele diz que há 4 razões pelas quais o Cristo quis nascer de uma virgem. Então agora ele entra num outro ponto. Primeiro ele entrou na questão da geração mesmo, né? E agora razões para que, além do fato de, quase que ontologicamente, a gente pode dizer, a geração do Verbo teria que ser feita por uma virgem, ele levanta mais 4 razões. A primeira é que a descendência que nos foi herdada, né, que nós herdamos do pecado original, nos é transmitida pela união do homem e da mulher. De maneira que, se o Cristo tivesse nascido de uma união conjugal, ele teria contraído o pecado original. Mas isso era inconveniente, porque ele veio ao mundo a fim de nos libertar dos pecados, de tirar os pecados do mundo, como se diz na própria missa, né? Então ele não poderia ser maculado pelo contágio do pecado. A segunda razão é que o Cristo foi o principal doutor da castidade e levou-a até a sua excelência. Cita também o Evangelho de Mateus 19:12, onde Cristo diz: há eunucos que castraram-se a si mesmos em vista do reino dos céus. Claro, esse castraram-se a si mesmos não é literal, mas é a ideia do celibato, da castidade, né? A terceira razão, em razão da pureza e da claridade, né? Cita a Sabedoria 1:4, a sabedoria não penetra em uma alma mal disposta. Então convinha que o ventre de sua mãe não tivesse sido atingido por nenhuma corrupção. Corrupção que viria, né, da herança do pecado original. E a quarta razão, em razão da propriedade do Verbo. Pois assim como o Verbo emana do coração sem corrupção, assim também o Cristo quis nascer de uma virgem. E era necessário que esta fosse sem corrupção, imaculada, como a gente diz, né? E que se tornou um dogma da Igreja, né? Que Maria foi concebida sem pecado. Então era este o comentário de hoje, em homenagem a Nossa Senhora, ao seu dia, sob o título de Nossa Senhora Aparecida. E voltamos a nos encontrar às 19 horas amanhã. Então fiquem com Deus e até amanhã.